Olá, amados. Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo. Já faz algum tempo que eu não gravo, né? Até porque eu tava numa loucura de estudar para concursos. Mas eu venho trazer uma mensagem que Deus ministrou muito no meu coração durante esse período de estudo. Porque eu estudei muito intensamente para um concurso e eu me desgastei bastante com ele. Mas durante o concurso, durante esses estudos, Deus foi ministrando muito no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês o que está lá em Salmo 127, verso 1, né? A partir do verso 1. Eu vou trazer duas situações em que esses dois versículos traz. Diz assim, lá no verso 1: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem o ama. Essa palavra nós conhecemos bem ela, mas muitas vezes nós dizemos para Deus que dependemos dele, que somos dependentes de Deus, e isso até se torna um chavão. Nós dizemos repetidas vezes: somos dependentes de Deus, mas nós não vivenciamos isso, a dependência plena de Deus, né? E é exatamente isso que eu estava vivendo, e é por isso que eu quis compartilhar essa mensagem, né? Voltar gravando os vídeos, compartilhando essa mensagem. Porque a primeira situação em que ele traz aqui, o salmista, Salomão, em que ele traz a situação de que nós dependemos de Deus, é a situação de que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Porque naquela situação, no contexto daquela época, Salomão estava construindo o templo de Deus. E ele sabia que, embora ele tivesse todos os recursos suficientes para a construção do templo, porque seu pai, Davi, havia deixado muito recursos, né, financeiros, havia deixado um projeto com todas as medidas, com tudo como deveria ser o templo de Deus. Embora houvesse tudo isso, Salomão entendia que se o Senhor não estivesse à frente da construção, se o Senhor não edificasse aquela construção, seria em vão. Porque como pode o homem construir uma casa para Deus? Como pode o homem, que é a criatura, construir uma casa para o Criador? Aquele que criou todas as coisas, que criou a nossa habitação, a terra e tudo que há na terra, tudo que há de bom na terra, o alimento, Deus nos deu tudo nessa terra. Como pode o homem retribuir construindo uma casa para Deus? Por isso ele entendia que se o Senhor se o Senhor não fosse o construtor, de nada adiantaria, porque o Senhor não habitaria naquela casa. Só que esse verso ele também pode ser aplicado a qualquer tipo de construção e planos, projetos nas nossas vidas, né? Existe essa aplicabilidade no cotidiano, na nossa vida, nos dias de hoje. Porque se o Senhor não estiver à frente dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos estudos, do nosso trabalho, tudo isso é em vão. Nós precisamos compreender algo, porque tudo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Mas tudo aquilo que nós não podemos fazer, aí sim o Senhor vai colocar a mão. Aí sim é o Senhor que vai edificar, é o Senhor que vai fazer. Porque uma coisa é certa, tudo aquilo que nós semeamos, certamente colheremos. Porque a lei da semeadura, isso é explicado inclusive na física, existe um retorno de tudo aquilo que a gente faz, a gente tem de volta, né? Isso isso é prático, isso realmente acontece. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe.
Mas tudo que a gente semeia, a gente colhe, se Deus permitir, porque Ele é quem dá o crescimento. Quando nós colocamos uma sementinha ali, nós plantamos, nós regamos, mas é o Senhor que dá o crescimento. E por isso nós dependemos de Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas, é Ele em que cuida de todas as circunstâncias, todas as situações. É por isso que Ele que dá o crescimento. Então, se Deus permitir, a gente vai colher. Vamos ler lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2, verso 22, a partir do verso 22, que diz assim: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem das mãos de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e prazeres do que eu, né? Visto que Eclesiastes foi escrito por Salomão, e Salomão foi um homem muito rico e que desfrutou de muitas coisas boas, de muitas mulheres e de muitas comidas e bebidas. Ele pode ter muitas coisas, ele tinha muito dinheiro, né? Ele soube muito bem desfrutar de tudo isso, mas é claro que Eclesiastes ele escreveu já no momento da vida dele em que ele percebeu que tudo aquilo era em vão, né? Em Eclesiastes ele relata que tudo aquilo que ele vivenciou é em vão, porque a vida é muito curta. Ele conseguiu compreender que a vida passou e de geração em geração vai passar, e tudo que a gente faz debaixo do sol é em vão, né? Então, na continuação do texto ele diz: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade, né? Aquele que agrada o coração de Deus, ele dá todas essas coisas, ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade, ou seja, a pessoa consegue trabalhar desfrutando do fruto do seu trabalho com sabedoria, e a pessoa encontra equilíbrio nisso tudo, o que é mais importante, porque a pessoa que vive o equilíbrio, né, e na palavra em todo tempo a gente é ministrado sobre isso, né? Na palavra traz muito essa questão do equilíbrio, da gente ter equilíbrio em tudo que a gente faz. E a pessoa que tem essa sabedoria, esse conhecimento, ela consegue equilibrar trabalho, família e todas as coisas, todas as áreas, saúde, né? E consegue equilibrar todas essas coisas de maneira que o seu trabalho não atrapalhe na família, né, e que a sua família não atrapalhe no trabalho, né? Ele consegue conciliar todas as coisas e ter tempo para todas as coisas. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então ele diz que os homens que não agradam o coração de Deus, os homens que não colocam Deus no controle da sua vida, do seu trabalho, de todas as suas coisas, dos seus planos e dos seus projetos, essas pessoas, Deus o encarrega de juntar muitos bens e de ter muitas coisas, mas não consegue desfrutar daquilo. Meu marido tem um professor que ele passou num concurso de juiz de direito, e estando ali naquele cargo, ele, não contente com aquilo ou ambicioso demais, ele viu que os advogados conseguiam ganhar muito dinheiro advogando, e ele decidiu deixar o cargo para se tornar um advogado, abrir um escritório e começou a lecionar também, dar aula. Só que, não satisfeito em dar aula e advogar ao mesmo tempo, ele quis montar a escola dele, o curso dele de pós-graduação e tudo mais. E aí você percebe que existe uma grande ambição, né? Sempre querer conquistar mais e mais. E aí a hora que você vê, ele já tá no 3º casamento e muitas vezes vazio dentro de si, porque
ele tá naquela luta, naquela ambição de conquistar muitas coisas para de repente aposentar mais cedo e poder desfrutar. Mas será que ele vai chegar até o dia da sua aposentadoria? Né? Tem gente que planeja, eu vou trabalhar só mais esse ano, mas nem dorme à noite, só trabalhando, rachando de trabalhar, porque fala, estabelece um prazo, né? Vou trabalhar até tal ano. Só que será que você vai estar vivo até tal ano? Né? Porque não sabe ponderar, não sabe equilibrar. Muitas pessoas perdem a família porque não sabe conciliar. Aliás, hoje nós temos, por conta do capitalismo, por conta desse consumismo acelerado, muitos pais querem trabalhar excessivamente para comprar e dar tudo que o filho, tudo para o seu filho, dar tudo que não pôde ter na sua infância, né? Então hoje a ambição do homem é trabalhar muito para dar muito para o filho, mas esse muito está resumido em coisas materiais, né? Só que nós precisamos entender que os nossos filhos, eles não precisam somente de coisas materiais. Aliás, eles precisam de muito mais do que isso. Eles precisam de tempo de qualidade. Eles precisam ser ouvidos. Eles sentem muita necessidade de ser ouvido, muita necessidade de ser abraçados, de ser beijados. Você já perguntou para o seu filho o que ele sente falta em você? O que ele quer de você? Talvez você não esteja ouvindo muito bem o seu filho e nisso você, no pouco diálogo que você tem, você só escute ele pedir as coisas, só pedir bens materiais e acha que aquilo está satisfazendo. Mas o consumo gera um prazer que é momentâneo. Então logo, aquele bem que você deu, ele já não vai mais fazer sentido para aquela criança, para o seu filho, porque ele vai precisar de outro para satisfazer. Né? Mas os filhos, eles precisam de coisas mais profundas, e talvez seja por isso que hoje existe uma grande busca por profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, né, que precisam medicar uma criança que está ansiosa demais. Mas porque as crianças, elas têm passado muito mais tempo diante de um celular, diante de uma tecnologia, por conta da nossa ausência. Né? Então nós precisamos compreender todas essas coisas, porque nós estamos trocando os nossos valores, mudando os nossos valores. A nossa sociedade mudou os valores, mas nós precisamos entender que se o Senhor não for o construtor da nossa casa, se o Senhor não estiver à frente dos nossos planos, é em vão toda a nossa construção. E eu digo que eu fui muito ministrada por todas essas coisas durante o período de estudo, porque eu também acelerei muito a minha mente. Quando saiu o edital, né, foi bem no final do ano, e aí eu tinha um tempo muito apertado, porque eu tinha viajado no final do ano. Eu tinha um tempo muito apertado para estudar. Então eu montei meu cronograma de segunda a segunda, não dando nenhum dia de descanso. E isso nem é bíblico, né? Porque na verdade Deus, ele construiu em 6 dias e descansou no 7º dia, né? Isso é mandamento. E eu não estava cumprindo isso, porque para eu conseguir cumprir todo o meu cronograma, eu precisava de todos os dias da semana e mais, né? Mas não tinha como. Eu precisava que meu dia tivesse 30 horas, mas não tinha. Então eu tinha que estabelecer aquele cronograma. Só que eu me acelerei tanto que no final de fevereiro eu estava tão exausta, tão cansada, com a mente tão cansada, que eu já nem estava mais raciocinando, eu não estava mais produzindo. E eu não estava dormindo bem,
né? Como diz na passagem aqui que a gente leu, porque o homem não consegue nem descansar, ele não encontra descanso, ele continua pensando durante a noite, né? E por isso nós precisamos encontrar o descanso. E quando nós buscamos muito conhecimento, nos alimentamos muito, de uma forma muito intensa, num curto período de tempo, aquilo gera um acúmulo de informações, né? Como num computador. O computador com muita informação, ele trava, né? A gente precisa processar, a gente precisa de tempo para processar. E no final de fevereiro, eu já estava tão cansada, tão exausta, que eu resolvi ir com mais calma. E tanto é que aí eu comecei a ficar tão sensível, porque mexe com todo o nosso emocional, que eu assisti um filme e eu me derramei em lágrimas naquele filme. O filme é O Vendedor de Sonhos. E naquele filme, muito lindo, eu super recomendo, muito bom o filme. E nem sei porque eu resolvi assistir aquele filme, mas eu sei que eu comecei a chorar, eu comecei a abraçar minha filha, eu comecei a pedir perdão pra ela, porque na nossa ambição a gente acaba deixando de cumprir mandamentos, a gente acaba deixando de cumprir coisas que são importantes, relevantes na nossa vida, abraçar mais, beijar mais, né? A gente começa a ficar estressado demais e deixar a família de lado e não priorizá-las, né? Por isso que nós precisamos ponderar, e sempre muito necessário o equilíbrio, né? Eu agora assim tô retomando os estudos aos poucos e tô tentando ir mais devagar, mas eu tava até falando, esse é o último concurso, cansei de estudar. Mas a gente não pode desistir. O grande a questão assim é não desistir, né? A gente precisa ter equilíbrio, mas tem que ter perseverança ao mesmo tempo. Nós não podemos desistir, temos que continuar lutando, porque aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que eu não posso fazer, só me resta descansar. Só me resta buscar o sono e colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Esses dias eu andei estando mal de gripe ontem, eu ia gravar o vídeo ontem, e eu tava muito ruim, ainda tô um pouco gripada, mas foi uma sequência de coisas que eu fui tendo por conta talvez, do acúmulo daquilo que veio lá atrás, o descuido, o meu desespero em estudar. E muitas vezes nós somos assim, e o tempo todo eu me deparo com pessoas na mesma situação, né? Pessoas que estão estressadas, cansadas, sobrecarregadas, porque isso faz parte do nosso século, isso faz parte dos tempos de hoje, né? Nós precisamos suar, nós precisamos trabalhar muitas horas, nós passamos muito tempo fora de casa, às vezes carregamos trabalho para dentro de casa, e só que nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos ponderar todas as coisas, ter um dia de descanso, um dia com a família, e o pouco tempo que nós temos, às vezes, com os filhos, porque passamos muito tempo fora de casa, esse pouco tempo tem que ser aproveitado com qualidade, né? Ao sentar à mesa para jantar, desligar a TV, tirar o celular da mesa, conversar, ter diálogos, perguntar como foi o dia, né? E tentar ir a fundo, né? Em saber o que os seus filhos pensam, o que eles sentem, né? Isso é muito importante. Eles sentem muita falta. Não adianta nada a gente trabalhar e construir grandes coisas e não poder desfrutar dessas coisas, porque tudo isso é em vão, né? Como diz o sábio Salomão, tudo isso é em vão, é correr atrás do vento, não faz sentido. Então, por isso que você busque hoje o equilíbrio, porque se o Senhor não estiver à frente da sua construção, se o Senhor não estiver à frente dos seus planos, tudo isso é em vão. Coloque primeiro Deus na frente de tudo, que tudo vai dar certo. Faça aquilo que você pode fazer, e o que você não puder, descanse no Senhor, porque isso o Senhor fará.
Amém? Deus abençoe vocês. E eu vou fazer um outro vídeo para tratar do segundo assunto que traz esse capítulo de Salmo 127. Amém? Deus abençoe vocês.